ainda na altura que estava no mercado da ilha, naquele mercado onde ele cantava ali para o bem do público, o mais velho que mais tarde deixou o mundo dos vivos, mas deixou também esta música para todos nós. Um pouco mais desta música. É aqui que dá para dar um pé de dança a Mateus Pelé do Zangado. É verdade que aqui estamos a trazer um diálogo completamente diferente. Estou aqui com 4 pessoas. O Miguel, meu colega, juntou-se a mim hoje, veio porque também está a acompanhar o brilho deste programa desde o dia 5 de janeiro de 2019. E aqui hoje recebemos o Cota Machado Meia, um Cota que faz já alguns meses falou comigo por causa do seu grupo de dança Meia, o seu grupo de dança Pende, e que falou-me também da cultura. E depois voltamos a falar ainda por causa das eleições que deviam acontecer no Ministério, na UNAC, que não chegaram a acontecer. Mas pronto, voltamos a falar e o mais velho disse que podia efetivamente aparecer e veio acompanhado de um Soba. O Soba que estava a custar dizer o seu nome, mas depois teve que efetivamente entrar e fazer aqui. Porque também olha a minha ceia. São exames culturais. São assim, a tradição. Mas tudo na vida tem tempo. Porque senão a gente, se não ficássemos até meia-noite, não havia problema. Mas agora vou dar a palavra novamente ao Soba. Soba, o que eu queria dizer? Estava a ouvir o Isidro, o Fortunato, aqui a falar sobre o Ubuntu e toda aquela história. Passou também um pouco pelo que disse o senhor Machado Meia, por causa, ele fez aí levou um provérbio, ou então fez uma relação com a terra, a fruta, para falar da cultura. O que é que você está a perceber nisso? E eu percebo uma coisa, que fiquei um pouco assim encantado do que o camarada Isidro disse acerca do Zambiapungo. O Zambiapungo eu não concordo pela ideia do camarada Isidro, dito que é uma coligação das histórias que combina com outras famílias que não seja da terra zangolana. Não acredito eu, pela informação que eu tenho, como a história das fontes orais que eu tenho, Zambiapungo significa ainda o pungo, é uma união. Se o Miguel Neto volta a ver na nossa história do poder do Ndongo, temos uma área sagrada, uma área bem definida, que tem a sua história, que nós, na altura, no tempo dos portugueses, que nós mandamos a nossa irmã Rainha Ginga para vir representar o reino do Ndongo, para fazer face do diálogo que nós pretendíamos no reino do Ndongo, que não haja em conflito, que haja paz. O lugar consagrado chama-se Punguandongo. Ok. Então, tem relação com Zambiapungo? Tem relação? Tem relação, porque apesar de que apesar daquilo que ele fez a sua ideologia, de conceito, dizer, não é? Conceito, mas eu digo que quem dirigia o Pungo, que Zambiapungo, quem dirigia reuniões que tem a ver com o reino do Ndongo, era o líder Ngola Kilwanji Kiasamba. Ngola Kilwanji Kiasamba, que era líder do Zambiapungo. Era um líder do Zambiapungo. Quer dizer que vamos estar unidos para não ser derrotados pelos portugueses. É na qual que nós determinamos área sagrada. O termo Pungo significa união em português, porque vocês já modernizaram os termos Quimbundo, Kyogo. Eu já acredito que o poder atual agora o poder atual moderniza tudo. Até os tronos do poder tradicional. Sim. Que Ungana wa Malemba, Ungana wa Chilelemba, Ungana wa Ribata, agora são interpretados de uma forma. O império agora chama-se o rei. O império que era chamado antigamente no passado, que é o império, agora é traduzido de uma forma administrativa, do poder administrativo, que é o poder agora que reina no território, que não seja o território angolano, o território dos africanos, o território banto, o território de outros povos que combinam com a nossa história, porque nós fomos colonizados pelos europeus. Este poder agora não faz face, não faz sentir, porque tudo já foi modernizado. É na qual eu lego a dizer que, na verdade, Zambiapungo é uma história do reino do Ndongo. E eu vou lhe dizer mais uma coisa. Nós participamos numa conferência em Talatona, que foi promovida pela igreja do profeta Enoque. Nós quem? Todas as autoridades tradicionais foram convidadas. E eu fui. Eu fui convidado, fui participado como a pessoa ideal. É uma igreja católica ou cristã? Uma igreja cristã.
Exato, uma igreja cristã. Que foi declarado diretamente, quem declarou foi um senhor que não me faz... Enquanto lembra o nome do senhor, eu já vou... Mas ele declarou que o Reino do Ndongo é uma liderança, foi a liderança do Zambi a Pongo, que foi liderado pelo Ngola Kilwanji Kassam. E houve mais outros reis. Houve mais outros reis, líderes do Ndongo. Houve mais outros reis que lideravam o Reino do Ndongo. No total deles foram 17. 17 reis no passado. 17 reis que governou o Reino do Ndongo. Todos eles rezavam a mesma igreja, a condição de ter uma união. Antes de chegar ao Isidro novamente, deixa voltar a conversa com o Machado Meia, que efetivamente trouxe o Soba. Mas Soba Sangue Andala. Sangue e Andala. Sangue Andala. Ok. Não é nome português. Em português isso não é português. Não. Não é nome português. Não é nome português. Sangue e Andala. Sangue Andala. Ok. Senhor Machado, você veio por causa da dança e falou-me também da UNAC. Qual é o problema que você tem? Você tem um problema que se passarmos aqui por essa situação, você não vai falar. Mas isso é verdade. Tudo faz a parte da... Olha, o Isidro já quer tomar a palavra. O Isidro pode tomar a palavra, não tem problema. Todos queremos uma solução sobre isso, porque há uma perdição, que eu posso dizer que as pessoas estão perdidas. Mesmo o Isidro já está perdido. O Isidro está perdido. Ele não conhece, porque eu quero dizer, a pessoa que não conhece, que já perdeu a sua cultura, não tem história. Isso me acredita. Porque eu não pode me falar de ser um historiador, um doutor, porque que escreve e não conhece a fonte da história. E a fonte da história não está na cidade, está nas aldeias. Nos quimbos, onde que as pessoas não querem chegar. A pessoa que está a gastar mais o dinheiro só para jogar a Europa, para imprimir um livro, além de ir buscar a história oral nas aldeias, onde que está o Soba. É por isso que eu trouxe esse Soba. Eu pode esclarecer uma coisa, porque ele é cultural. Eu queria falar do Isidro também, que o Isidro está perdido. Isidro, você vai ter tempo de se defender. Ele vai contar uma história de um português ou de um italiano, sem contar a história de... Onde que está? De Angola. Se ele perguntar, ele tem Mamã Mushima, mas o que explica Mushima, ele não conhece. Mas ele tem Mamã Mushima. Esses são os problemas sérios. Os problemas sérios que nós temos. Eu queria dizer ao NAC. Sobre a UNAC. Como é que está a situação o Ministério? A primeira coisa que eu quero saber, vai haver eleições ou não? Da cultura. Não há eleições até hoje. É uma deficiência. Não tem eleições. Até hoje não tem? Não tem. Por quê? Porque não tem eleições. Isidro, estamos aqui a ouvir ainda. O que é? Porque se dizer da cultura, tem o Ministério da Cultura e temos uma instituição que é o NAC, que é a instituição, o Instituto Nacional dos Atores e Compositores. Sim. Artistas e compositores. Artistas e compositores. Essa dificuldade, até os artistas não se conhecem onde é que ele está. Não dizer que o arte, ou ser artista é só cantar, não. Tem que buscar a origem de conhecer por que você é artista. Sim. E essa dificuldade o Isidro já tem. Porque ele vai definir a música ou definir a arte sem conhecer a origem. É onde que está o problema com a UNAC, não é eleições. Porque as pessoas que estão a trabalhar lá, ele não conhece o que é, como eu posso dizer, o que é eleições? Não, a cultura. O que é cultura? Eles próprios não conhecem. Não conhecem, sim. O significado próprio, o significado da cultura. Da cultura. Se conhecia o que é a cultura, ele deve defender essa cultura. E eu até quero dizer, a Operação Transparente tem que entrar também na UNAC, para esclarecer as coisas. Artistas que estão a morrer hoje, mas tem obra no mercado, que essa obra não tem valor. Nem os próprios os atores não estão valorizados. Isso que eu queria dizer, uma pessoa que está a fazer um Luando, ele está a fazer o arte. Eu acabei de dizer, sim, Luando. A Estela desenha também e escreve também os nomes das pessoas. Mas se veio da China, é rápido. Você vai comprar. É assim. Agora, a UNAC tem que pesquisar. Né? A UNAC, eles estão lá, não conhecem qual é o trabalho. Isso é verdade. Não conhecem. Eles conhecem. Mas haverá eleições? Eles conhecem o Machado. Não haverá. Não haverá eleições? Mas não há cultura. Não havia dois grupos? Não há cultura, não há eleição. Quando haverá a cultura,
quando haverá a cultura, o NAC vai ter uma história para fazer as eleições. Agora vamos partir para outra, rapidamente, para passar para o Isidro. Isidro, A dança, essa dança pende. O que é essa dança pende? Essa dança pende é uma dança de um tribo pende. Da onde? Fica onde essa tribo? O Escapende está em vários sítios. Está em Malange. Não, mas eu posso responder, eu posso responder. O Soba pode responder. Mas por que é o responsável desse povo? Mas Soba não dá muita volta, olha o tempo. Soba. Vamos pela hora. Sim. Na verdade, Sim, o tribo Soba. Pende, eu já disse no princípio que é o tribo fundador do Reino do Ndongo. Sim, senhor. Começa em Luanda, Cambambi, até Malange, Punguandongo, Baixa de Cassange, Punguandongo, até o território do Ndongo termina no Rio Kassai. Território do Ndongo, do Reino do Ndongo. Quem conhece a história moderna, da forma que vocês aprenderam nessa escola, e eu digo isso com a minha franca verdade do conhecimento das fontes orais, porque se eu disse que, na verdade, os portugueses me encontrou, na idade que eu tenho, com o nome que eu tenho do sangue andala, o português me encontrou. Não vai me trocar de nome, nem do meu conhecimento. O tribo Ndongo é o tribo fundador, fundou Luanda. Fundou Luanda. Luanda. E eu posso definir como que é Luanda, por que é chamado Luanda, eu posso dizer. Então vamos ajuda-nos. Na verdade, Luanda chama-se Quintal Luanda Luangola. Luanda Luangola. Luanda, o círculo, aonde que colocaram agora o Museu das Forças Armadas. Na Fortaleza do São Miguel. É o quintal de Angola. Luanda Luangola. Mas espera aí, mas antes diziam que Luanda chamava-se Luanda. Não tem nada a ver? Não. Luanda, até eu não, Luanda, não sei se qual é o termo que eu posso me levar para chegar lá. Para chegar a dizer Mas Luanda. Não, Luanda é Quimbundo mesmo. Está escrito no Quimbundo. Luanda. Até não é Quimbundo, está escrito no Pende. Luanda. Aquela frase, da forma que está a letra, o nome Luanda, que vocês interpretam aquele Luanda, está no Pende. Até o termo não é Pende, já acabei de dizer, o tribo chama-se Ndongo. Pende vem através do próprio líder, que é o Ngolambandi, o último. O Ngolambandi, pelo fato do respeito dos seus sobrinhos, para não lhe levar no Chipoia, Mugipoia, mas não bate canjo com Mugipoia. E eles a nega. E que eles disseram, é uma penduga. Falta de respeito. Falta de respeito, uma penduga. Nem não bate, ele me lembra, para algum toalha com o bata. Nada, ele não é uma penduga. Eu não cuiva. Eu não cuiva. Eu não cuiva, Miguel. Eu não cuiva, Miguel. Isidro, eu não cuiva. Estás a perceber? Ó, Miguel, Miguel, vou aproveitar aqui. Vou aproveitar aqui agora. Sim. Porque Mussulo é pende. Miguel sabe que... O quê? Mussulo é pende. Mussulo. Não sueguei no gogo. Mussulo. Mussulo. Aquilo é no prende. Aquilo é no Ndongo. Termo Ndongo. Agora, vocês interpretaram na administração moderna dos portugueses como Mussulo, ilha de Luanda. Não bate no ilha Canjogongon, o Tambe, como Tamba. As pescadoras, as pescas artesanais, que é feita lá no mato, onde nós crescemos, chama-se Mamauai Gutamba. É onde que se fazia pesca, Mutamba. Já voltamos. Olha, está aí. E é justamente o Isidro está a ouvir tudo para depois. Quero aproveitar. Aproveita, Miguel. Aqui no ar, nesse programa de grande audiência, sim, eu quero convidar os mais velhos, espero que aceitem. Fazemos um documentário sobre isso, audiovisual, filmado, com essa história toda. Irmos para os lugares que vocês conhecem para narrarmos essa história. Aqui, com os mais velhos, eu disponibilizo... Sangue Andala! Sangue Andala! E este é o Machado Meia! Assim nós podemos fazer isso. Claro, vamos trabalhar. Vamos embora. Mas vai deixar o Isidro. Não, o Isidro tem que entrar. O Isidro tem que entrar. Não, mas ele pode entrar, ele vai entrar. Faz parte da cultura protestante. Uma coisa para dizer isso. Machado Meia. A nossa geração, eu sou Machado Meia. Meia que quer dizer que é água. O Machado é menha. Menha é meia. Não, é menha. Não. Menha, aquilo Quimbundo que estás a dizer. Não, até não é Quimbundo. Tem várias línguas. Isso é o Tem que várias explicar. línguas dentro
no componente Não, Kimbundo. Não, mas eu quero explicar Vamos uma coisa. dialeto. Mas tem meia Dialeto. que vocês estão a dizer o português agora, desses problemas. Meia? Mas há um problema que Não, eu quero dizer. já vai falar, Isidro, já vai falar. O Isidro E vai como falar. não? Eu quero dizer uma coisa assim, sim. que na verdade Sim. a juventude tem que ir mais à busca da cultura, porque a cultura é que é a base de tudo. A juventude tem que... Sim, eu ensino. Eu quero dizer, mesmo a matemática, a medicina, vem da cultura. Eu iniciei a estudar embaixo de uma árvore com as pedrinhas, a matemática, a numeração, com os palitos, a contar 1, 2, sem ter tábua, Mas hoje sem já caderno. estamos na fase moderna. Mas isso que eu estou a dizer, eu estou a Soba dizer, sangue. mas a história não pode perder. Pois não. As pessoas estão a perder a história. Mas- Aquilo eu estou a dizer, da cultura e a história. Sim, senhor. São duas coisas. As pessoas não podem perder isso tudo porque a modernização não pode. As coisas modernas, sempre que têm origem, é que é a cultura. Eu não sei. Essas camiselas que nós temos aqui têm origem de algodão, de lã. Que vem de onde? A base. A base é o Vem quê? da terra. Vem da A terra. base é a É cultura. que é a cultura. Mas agora, deixa ir para o Isidro para justificar. uma coisa. Oh, Isidro, está a ser atacado aqui por mais velhos. primeiramente- Não, deixa-me falar primeiro. Faz favor. Isidro, também se me interrompe aqui, não há moderador, por amor de Deus. Está a ser atacado aqui por causa da definição do termo, do termo que está a usar. Que é Zambia Pum. Você já entendeu? Ele já entendeu, não é? Já entendeu. Então, se já entendeu, vai ratificar ou vai Não, deixar nós de vamos ser? entender aqui algo. Né? Sim, sim. Primeiramente, eu acho que a ideia não eram os ataques. Falar, o Isidro é muito moderno, o Isidro vai viajar para a Itália. Epá, não faz sentido nenhum. Sim, sim. Nós fizemos pesquisas, o Projeto Mundo faz pesquisas. Nós vamos para o interior. Isso deve significar alguma coisa. Quando nós falamos de modernidade e tal, e o homem aqui, o Machado Meia, se mete numa posição de modernidade como uma forma de ataque, como é que você justifica que tem que andar com um soba para poder falar de cultura? Estás reprovado. O mais velho aqui, eu gostei da forma que foi explanando e tal. Sangueandala. O soba Sangueandala, que foram vocês que retiraram parte substancial do poder dos sobas e das autoridades tradicionais quando começaram a empunhar aquelas roupas que foram oferecidas pelo governo de Portugal, aqueles chapéus feios que não têm nada a ver com a nossa cultura. Houve um sequestro daquilo que é a vossa autoridade. Logo, não julguem que vocês ainda, de certa forma, podem ser consideradas fontes muito confiáveis para se falar da questão cultural. A questão do cultural tem que ultrapassar todos esses aspectos. Primeiro porque, quando nós vamos fazer aqui propaganda, que fomos para um seminário da Igreja Católica para falar sobre cultura, isso aqui é muito vago. Nós sabemos que a Igreja Cristã, que é a Igreja Católica, está aqui a fazer aquilo que é chamado de imperialismo cultural e guerra cultural. E tudo aquilo é verdade. E tudo aquilo não. Nós temos que falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos, mas eu não concordo com isso. Por ser uma doutrina, chega na base do dogma. A Igreja Católica é dogmática. Está bem, mas Nós sabemos e quando nós vamos defender a cultura, sim, quando nós vamos defender a cultura, atenção. Tem séculos de existência. Atenção, não importa. Quando nós vamos defender a cultura, nós temos que fazer num espaço neutro. Porque nós precisamos de nos evidenciar. E temos que saber que parte substancial de tudo aquilo que são as culturas dentro desse território do povo Angola foi violada pelos preceitos dogmáticos da própria religião católica. Então você acusa o Sangueandala de estar ligada ao princípio da Igreja Católica. Eu digo que os nossos sobas, quando começaram a usar aquelas roupas... O que é que a roupa tem? A roupa tem a ver porque a roupa representa um sequestro. Eu conheço um soba, José Viegas, no Kwanza Sul, por exemplo. Viegas vem de que família? José vem de que família? Aqui para nós, Angola. Mas tem soba José Viegas. Nós estamos a falar de autoridades que sofrem um sequestro cultural e continuam a operar uma certa autoridade, mas dentro daquilo que são os parâmetros definidos pelas ideias coloniais, pelas ideias da Igreja colonial. Se foi soba José Viegas é porque foi batizado. Será que na nossa cultura Angola nós tínhamos batismo? Não. Éramos batizados. batizados. Não admito. Então nós temos que começar a entender. Porque eu tenho o meu nome do registro. Sim, por isso E não é podemos se identificar do meu Por nome esse do registro. aspecto é que nós, quando vamos falar da questão cultural e quando nós vamos a fazer uma associação direta com aquilo que são preceitos de modernidade, nós temos que ter muita calma. Existem muitas fontes para se buscar essas verdades. Existem muitas fontes. E aquilo que a maior parte das culturas africanas entende como um Nzambi, não entende dentro de um paradigma, porque nós temos uma ideia de qual? Nzambi
em Zâmbia as pessoas querem traduzir como Deus. E a ideia de traduzir tudo aquilo que se encontra condensado nas nossas línguas é um sequestro do poder da narrativa de consciência histórica. Mas Isidro, em Zâmbia não é Deus? Isso não é Deus. O Zâmbia aqui. Primeiro é que Deus tem uma história. Não, Deus, eu estou a perguntar. atenção. O significado disso. Eu posso falar disso. Não tem significado. Nas nossas línguas. Zâmbia, Zâmbia, nas mas nossas Zâmbia línguas. não fala disso. Atenção. Mas Nas nossas eu tenho a línguas, vontade de nós explicar, não temos. tem problema nenhum, que é poder proibir. Nós temos. Por exemplo, quando a gente fala em Explicar. Zâmbia, nós estamos a falar de algo com um determinado significado. Esse significado não tem tradução. Nós não podemos Tem. traduzir. Quando a gente fala em Zâmbia e fala Deus, nós estamos a fazer uma tradução. E nós temos que lembrar que Deus vem de Zeus. Deus é soberano do Olimpo. É uma divindade suprema grego-romana. E isso aí é base do cristianismo. Quando nós reduzimos Zâmbia a uma ideia cristã, nós estamos a tirar o poder de Zâmbia. Zâmbia não foi fundado sobre preceitos cristãos. Então, um minuto só, Isidro, um minuto só. O Soba está a abanar a cabeça. Está a abanar por quê? Sim. Concorda ou não concorda? Não concordo. Então, se não concorda, fala. Não concordo. A Araxista. nação do senhor Isidro disse que o Nzambi, nós no termo banto, O Zâmbia é o quê? um Nzambi, já é um Nzambi, é na tradição banto. Nzambi é tradição É banto. isso que eu falei. Sim. Tem significado ou não? Tem significado. Qual é o significado de Zâmbia? Nosso líder, Não é? nosso Não é líder, Deus. engana o eto. E o menino engana o Waricot. Mas não é. Então Não, qual é a tradução? Qual é a tradução? Pi- que tem na permita Zâmbia? agora para A ouvir. associação semântica que existe no Zâmbia. É onde que eu estou a dizer. Porque nós, no reino do Ndongo, nós adorávamos o nosso rei, Nzambi Apungo, quer dizer, o nosso chefe do reino então do não é do Deus. Ndongo. Não é Deus. Nós, Nzambi. na altura, era nosso Deus, porque é o único líder que se apresentava como nosso líder supremo. ok. Atenção. É o nosso Nzambi, Nzambi É Apungo. sobre isso que eu mais uma vez tentei falar sobre isso. Nós vamos encontrar aqui Nosso líder supremo. Nós não o havia Soba mais outro Sangue contato Andur conosco. vai se revestir da autoridade de Soba para nos fazer esse tipo de representação. Não, mas há um problema aqui, Isidro, há um problema aqui que o Soba há pouco tempo explicou que a definição que estava a dar sobre o Zâmbia Pungo é que não era correta. Não era correta. Ele entendeu naquela fase. Ele entendeu. Ele agora quer fazer o entendeu. quê? Foi buscar outra coisa, não é? Foi buscar outra coisa para fazer mistura da igreja católica, porque Não, mas eu- na não, história. mas eu vou dizer na Nos verdade. últimos Eu tempos, quero as dizer- autoridades Pelo tradicionais Isidro têm... fazer- Atenção, nos últimos tempos, as autoridades tradicionais têm colaborado muito com a religião católica, e nós sabemos disso. Menos nós, Menos nós quem? eu, do poder do Ndongo. Eu queria dizer aqui, É na qual que eu lhe disse, o Isidro quando já- vim se apresentar, eu o jovem disse, ficou muito o senhor minuto, Sangue Andar. Um minuto. Eu não- Um minuto, eu Machado. não falei Mas, de- Machado. eu sou com alguém que me diz que eu estudo na Europa, que eu sou muito moderno. Não, isso que eu queria nós, dizer. Nós não Eu podemos não julgar falei, as pessoas eu não publicamente, falei. nós não podemos fazer um julgamento público. Não, Você eu não estou a julgar. Eu disse Você assim. julgou. E está aqui Não a julgou. reivindicar algo no Estado. Não. O Sobado devia ter poder para estruturar e modernizar as suas áreas de atuação. Você isso não que eu- tem essa hora, está aqui a mendigar no governo por cuná. Eu não converso dessa forma. Não, eu gosto vou de dizer conversar isso. as coisas Isidro, como elas Isidro, devem ser conversadas. essas Ou conversas- vamos Isidro. falar das coisas ou não Isidro! vamos. Não, o problema não... eu- Não, Machado, um minuto. Sim. Um minuto. Não. Aqui não pode haver ameaça. Não foi a minha... Não, então não fala, foi a minha não fala opinião. assim. Não fala. Não, As pessoas estão a eu conversar. falei rapidamente. Não, não fala depois. assim. Eu não O que é falo- necessário eu não fazer, falo dessa as pessoas forma. devem entender-se. Pois. E aliás, você está aqui também para aprender. Também, e estou aprendendo. Então tem também. que ser isso. Mas nós não Como podemos... nunca apareceu alguém a dizer, como disse o Sangue Andala, que a sua definição não é correta. Eu acho que você nunca se preocupou. Ou está a preocupar-se. Mas, sim. Aprender Miguel. não tem idade. Desculpe, Aprender não tem desculpe. idade. Eu queria dizer uma coisa. Machado. O Machado, olha, é só para dizer, o Machado não um foi buscar menor- o Sangue Andala para vir justificar. Um menor Foi o que você disse há pouco tempo. pode ensinar um mais velho. Mas eu quero dizer eu pode ensinar um mais velho. Eu queria dizer uma coisa. Eu me referi a dizer que tu vai viajar. Eu falei da pessoa, além de viajar para para as aldeias buscar a informação. Sim, mas uma pessoa que está a viajar por Europa gastou muito dinheiro para fabricar uma história que não é correta. É onde é que eu estou.
aos livros que nós estamos a procurar, estamos E a algum comprar problema aqui, nisso? que Algum tem uma problema nisso? história Ele tem a sua razão. contraditória. Vocês têm que falar. O que nós temos Eu não- é o que eu estava aqui a dizer. Nós não podemos personalizar Não, as coisas. eu não ataquei. Quando se faz esse tipo de afirmação, não pode ser com vista no âmbito objetivo de alguém. Não, Não, talvez não, ouviste muito mal. Foi Eu porque peço ele desculpa. ouviu. É isso Foi que eu porque quero ele dizer. ouviu. Isso é um debate que nós estamos a fazer, Claro. os ouvintes a nos Importante. ouvir. Eu não estou aí a apontar dedo. Eu estou a dizer, muita gente, eu citei os doutores, temos aí, está gravado, os doutores, pode levar para ouvir mais melhor. Tem os doutores que está a fazer, aqui a nos escrever essa história que não está correto. E é aquilo que eu falei. As pessoas Porque não têm vão. que ir mais. Não vão. Ele não As conhece fontes. o Pungandongo, mas quer fazer a história de Pungandongo. Ele nunca conheceu o rei Mandume, não conhece o rei Iquiqui, ele não conhece Lunda Norte, não conhece Muxico, não conhece Benguela, quer fazer a história de Benguela. Mas não está É falando onde do que eu estou. Isidro, não está falando Mas do não Isidro. falei, Um minuto só, Miguel. eu não falei do Isidro. E isso aqui leva-nos assim para esse caminho, porque nós temos feito estudos. O projeto Ubuntu é um projeto que vai em busca dessa informação. Nós temos Mas trabalhado vai lá muito. mesmo. Sim. Vai lá no local. Nós temos In ido, situ. Nós temos ido para os locais. É muito para melhor. Para ir buscar essa informação. Nada do que nós trazemos hoje é uma narrativa fora do nosso O único espaço problema- endógeno. o único problema- Toda a já vou narrativa dar que a nós palavra. fizemos é dentro do nosso espaço endógeno. E com relação à Zâmbia, Pumba, aquilo que nós íamos falando aqui, Pois. nós estamos dentro daquilo que foi definido pelo Sheikh Anta Diop como unidade cultural africana. Ah, tá, mas Porque o Sheikh mesmo Anta as Diop- representações, Eu tenho mesmo as muitos livros, eu só lemos representações... livros. Por exemplo, aqui nesta tabacaria, Eu às não vezes me terminei, encontra né? sempre. Não, Eu tem tenho muitos que livros, terminar, está sabe? bem. Eu tenho que terminar pelo Termina, menos. termina, Quando a termina. gente fala do São Sheikh 19 e Anta Diop 30. e fala de unidade cultural africana, nós nos sedamos numa ideia central, que tudo o que existe cá, mesmo no Reino do Ndongo, como foi aqui explicado pelo Soba Sangue Andala, tudo que está aqui existe dentro das outras culturas, mas há uma alteração no aspecto cultural de cosmovisão, de centralização dessas mesmas ideias. Com base na junção do Pois, cristianismo. mas pronto, agora, o cristianismo chega com a sua base, e eu noto que nós temos enfraquecido muito o debate cultural e a conversa cultural quando nós metemos forças exógenas ou forças externas. Já vamos- Quando a gente mistura o cristianismo como base para iniciar uma discussão cultural, nós não vamos ter uma discussão cultural. É onde eu venho lhe dizer. Sabe mesmo que, na verdade, o Reino do Ndongo sofreu uma alteração através do cristianismo entrar no nosso... Ele tem razão. Não, pode ter razão, mas eu vou lhe dizer por que nós, no Reino do Ndongo do Sobado, nós já negamos sendo a pessoa batizada como no Reino do Congo. Vai dizer daqui a No pouco. Congo, Um minuto. Sangue Andala. Miguel, o que é que você queria dizer? Não, O que é que vai na sua cabeça? O que é que vai na minha cabeça? Depois de ter ouvido o Machado e assim, aliás, na realidade todos, há aqui uma coisa que tem a ver. É importante que essa tradição oral, esse conhecimento se faça, tem de começar a ser escrito também. Porque daqui a pouco, por exemplo, não teremos o SOBA, não é? E esse conhecimento fica. Por exemplo, e falou muito bem o Machado, nós, os doutores, vamos já dizer, aqueles que ensinam nas nossas universidades, eles ensinam aquilo que os portugueses escreveram de história da Angola. Ok. Ok. Por exemplo, o Miguel Neto sabe, e os ouvintes que acompanham o meu trabalho na televisão, aliás, os cotas já demonstraram que me acompanham também. Eu fui durante muito tempo para essas aldeias, falei com muitos sobas. O que é que eu encontrei? Realmente uma grande transformação a partir das vestimentas e também dos conceitos muitos sobas, como o Isidro defende, porque realmente muitos sobas já nem são das linhagens tradicionais, são já impostas. A partir do batismo. Sim, por exemplo, Zé Viegas. e até com a intervenção política também. Depois, tem outra coisa, muitos dos nossos historiadores só ensinam aquilo que eles leram também. Não vão para lá. Por exemplo, sobre a história dos hereros, e eu fiz um documentário sobre os hereros, fiquei lá uma semana, em Herói, no deserto, a conviver 24 horas por dia com eles. Muito do que eu tinha lido antes já não convergia com aquilo que é a vida dos hereros, por exemplo. O que significa que quem, por exemplo, estudou sobre os hereros nos anos 80, hoje a realidade dos hereros já é outra. Eu não me lembro de nós termos reclamado, por exemplo, nós enquanto Angola, eu não me lembro de que o primeiro genocídio não foi aquele de Auschwitz, na Alemanha. Foi cá,
contra os hereros em 1904, por exemplo. 1904. 1904. Este da Alemanha está a falar em 1945, Ok, não é? sim. Até 45, não é? 38, 45. Sim, por exemplo, o primeiro. Quer dizer, nós, quando estudamos hereros, nem tínhamos esse conhecimento. Muitos historiadores nem ensinam isso. Muitos historiadores não ensinam, por exemplo, as subdivisões dos grupos, digamos, da etnia herero. As pessoas olham, por exemplo, para o Mucubal, e nem ligam o Mucubal ao herero. Por exemplo, Então o Machado aqui tem razão. Sim, não, mas, sim, os doutores não... Na realidade, sim. E quando a Mediateca convidou-me para ir fazer uma palestra sobre os hereros, depois do documentário, eles convidaram estudantes da Universidade Agostinho Neto e do curso de História, por exemplo, e eles disseram, está bem, mas o Miguel não é historiador, é jornalista. Veja a mentalidade. Quer dizer, muitos fixaram uma barreira, sim, porque e eles que são os historiadores, ou que são efetivamente académicos, não fazem. Não conhecem. Deixa-me só falar aqui com a doutora Canguimbo. Doutora Canguimbo, boa tarde, boa noite. Boa noite, bom ano para todos que aqui estão. Obrigado. Está a acompanhar o que está a acontecer aqui, não é? Pois eu apanhei a meio, mas é verdade que cada vez mais nós temos é que fazer estes encontros, e a divergência e a convergência de ideia é muito importante. Mas o que eu quero é outra coisa. Para a defesa da nossa identidade cultural, não é verdade? E tendo em conta a colonização, é verdade que eles vieram e impuseram, não é verdade? Encontraram um povo já com a sua identidade e naturalmente adoravam os seus deuses. Mas aí há a defesa também das nossas línguas nacionais. E eu agora apanhei um choque. O que é Zambi? Zambi é tata, não é? E por que as pessoas erguem os olhos para o céu? Zambi! E logo é lá, o dedo é lá. Então, eu acredito que sim, que o Isidro tem feito pesquisa, mas a ciência não é estática. Então, eu tenho que concordar e discordar, isso faz parte para fortalecer. E cada vez mais termos que... Essa investigação, a pesquisa, gasta-se muito dinheiro. A deslocação, falar com as sobras também tem tradição. Então, eu penso que nós já estamos num bom caminho por trás de uma abertura. O coisa, enquanto jornalista, pode sim fazer pesquisa. Então, mas os académicos não querem, porque disseram que fixaram no facto de ser jornalista. Mas eu acho que depois não temos que nos despir um bocadinho. Mas outra coisa, o que eu quero falar consigo, eu te chamei para esse objetivo. Obrigada. Então, mas as pessoas aqui em Angola não estão a escrever. Em Angola está-se a escrever pouco. Quer dizer, sobretudo com a realidade, o facto como deve ser. As pessoas escrevem, não vão ao local, não conversam com as pessoas. Como estava aqui a falar o Machado Meia e aqui o Soba também. Afinal de contas, não são os académicos que têm que fazer esse exercício, mas quando não fazem, não deixam nem sequer o jornalista fazer. Não são os académicos que têm que fazer esse trabalho. Para termos uma história atualizada, por exemplo. Para não vivermos dos factos do passado e transmitidos por portugueses e aqueles que estiveram aqui primeiro do que nós. Não são os académicos. Mas os jornalistas sempre desempenharam um grande papel. Se nós tivemos que remontar aos anos de 1800, os que levavam as notícias, não é verdade? Eram os jornalistas, então têm o seu grande papel. Por que os académicos não estão a fazer? Têm essa necessidade? Por que não têm essa necessidade? Então temos que deixar de ficar dentro da sala e fazer trabalho de pesquisa. Porque se o Miguel tiver a fazer, ou o Fortunato, isso é muito bom. Então nós temos a congregar, tu fazes, eu faço. Depois nós fazemos todos, vamos fazer coleta. Claro, a Angola só tem a ganhar com isso, do ponto de vista, e cada vez mais tornamos a nossa cultura mais forte. Ao invés de nós estamos a pensar nos outros, que é importante, não é? Mas nós temos a nossa realidade histórica e falta-nos isso. E o académico não faz. E há mesmo queixa, a nível de algumas faculdades, de que não tem matéria que retrata a nossa história como tal, cultural. É verdade. Está a ver? Há essas queixas. Não, e tem o Isidro que possa dizer, eu não estou aqui a inventar nada. E como nós não escrevemos, Miguel, não é essa vontade também, é a preguiça mental, para que a questão também é a convivência. Tu não sentes, quando tu não vives, não sentes. Está a ver? Uma questão, tu estás ali assentado com outra pessoa, ou é no bairro, aí no Rangel, no Marçal, no Bar Popular, no Golfo, estás sentado com a pessoa e ouvir, porque tu sentes. Vais viver. Agora, estar só do nada, porque o João e a Maria escreveu, também vou fazer. Canguimbo, isto não funciona. Não acha que falta também um incentivo para as pessoas dedicarem-se só à escrita? Claro. Como você disse, aquilo é caro. Eu gostaria só de falar rapidinho. Sim. Nós temos aqui um grave problema também. Nós sabemos que a cultura deve ser um projeto de Estado. Nós acompanhamos. Mas é um projeto de Estado. Nós acompanhamos algo que nós precisamos de evidenciar.
A China, por exemplo, passou por um período que foi chamado de Revolução Cultural, para poder se sair das amarras do poder britânico que queria tomar conta da China. Então aquilo foi uma revolução cultural. Nós temos que entender que a independência angolana, sem uma ideia, sem um debate cultural, sem uma ideia de descolonização da ideia de raça, que foi o centro das políticas colonialistas para governar o país, sem nós partirmos esse paradigma, as independências não terão valido de nada. Se nós não buscarmos a cultura como elemento humanizador, a independência não terá servido de nada. Esse debate é que faltou. Houve independências, tudo muito bem, mas para dar continuidade aos mesmos processos que o colono tinha deixado. Mas você sabe também que eclodiram muitas guerras aqui. Não, eclodiram. Nós temos que entender também qual é a esfera em que essas guerras acontecem. O que aconteceu aqui não foram guerras de povo contra povo. O povo angolano não batalhou. Aquilo foi geopolítica externa. Aquilo era comunismo, era socialismo, era democracia que se debatiam no nosso solo. Angola foi um papo de Guerra Fria. Não, mas acabamos sendo, nós temos que falar sobre isso. Acabava sendo fratricida, não é? Entre nós mesmos. Foi fratricida, mas foi através da manipulação de elementos externos, porque o próprio colonizador acompanha o oprimido em todas as fases, até na luta de libertação. Quem nos forneceu logística, quem nos deu as armas? Nós não fabricávamos armas. Mas nós, quando combatemos entre nós, usamos armas. Podemos sair dessa. Dá-te a tecnologia. Nós queremos ir para frente. Nós queremos ir para frente, mas nós temos que fazer... Nós temos que levar 3 debates que são muito importantes. Primeiro é o debate político. O debate político tem que ser estimulado. O debate cultural tem que ser estimulado. E o debate de raça, porque esses são os 3 elementos que estiveram no centro da administração do poder colonial. Se esses 3 poderes estavam no centro da administração do poder colonial, é necessário que nos dias de hoje, nós queremos falar em independência, soberania, autodeterminação no verdadeiro sentido, nós levemos isso aos debates. Porque o intelectual que está nas faculdades, nas academias, ele não está interessado nisso, ele está interessado em ter o título bonito de PhD, doutor X, doutor aquilo, mas aquele é um doutor que está dentro de uma agenda pós-colonial, de pós-colonialismo, porque tudo aquilo que nós aprendemos nas instituições de ensino superior é tudo falsificado, é tudo em defesa da agenda colonial que foi deixada aqui. Até hoje, nós temos aqui, por exemplo, em Luanda, nós temos Museu da Escravidão, nós temos vários museus da escravatura. Em que é que nos ajuda? Nós temos um museu da escravatura e não temos um museu de resistência colonial. Por quê? Porque se nós olharmos, existe uma associação semântica que é feita na base daquilo que é o Museu da Escravatura e daquilo que é pregado nos círculos acadêmicos sobre o nosso povo, que a nossa história começa na escravidão. Se a nossa história começa na escravidão, você vai ficar confortável quando você visitar o Museu da História, você vai confirmar a narrativa acadêmica. É necessário que exista um museu de resistência colonial para nos fazer lembrar da Gingamade, do Mandume, que tem a estátua dessa nossa gente na que tem um museu a falar da vida e história desse povo, para nós lembrarmos que essa contribuição que todos nós temos que dar. Aqui, nós tínhamos um sistema político, tínhamos um sistema econômico, tínhamos um sistema militar, tínhamos um sistema de organização social. Quando nós começamos a visitar os museus de resistência colonial, nós vamos saber que nós tivemos aqui homens que se debateram para essa liberdade que nós alcançamos. Então, a partir desse momento, nós vamos começar a ter um outro olhar, ou seja, nós vamos começar a sentir orgulho daquilo que nós somos, porque hoje em dia todo angolano se orgulha do colono. Se orgulha do colono porque pensam que a escravidão não foi um crime. Se orgulha do colono? Se orgulham do colono. Eu vou falar porque se orgulham do colono. Porque a história nos mostra que o colonialismo foi o preço da civilização. Não nós tivemos que pagar. Não, nós temos que falar sobre isso. Mas nós tivemos que falar estatisticamente. Nós somos a maioria. A maioria tem a voz. E nós vamos pela maioria, doutora Camila. A maioria não. Até não, é a maioria, porque a maioria está instruída pela academia. Não é a maioria. Talvez seja uma minoria pela academia e a maioria que não tem acesso. Não tem acesso à academia. A maioria que não tem informação. As pessoas vão estar confrontadas com essa ideia. Nós temos para rua agora. Nós temos para rua agora. As pessoas vão estar confrontadas com essa ideia. Isidro, vai terminar já. Vai terminar daqui. Eu não concordo, Isidro. A questão de que nós estamos satisfeitos, não. Não, é uma Por que não se descoloniza a academia? Não lutaríamos para a nossa independência com tudo que tu já frisaste aí. Eu concordo e posso discordar. A academia não é descolonizada, porque nós estamos a falar da consciência de Estado. Nós temos um Estado que é baseado numa consciência de matriz colonial, por exemplo. A nossa forma de nos comportarmos em sociedade é regida pelas instituições. E as instituições são instituições coloniais que não foram descolonizadas. Logo, a consciência que elas fabricam são consciência colonial. Essa negação que nós temos da cor da nossa pele, do cabelo, esses preconceitos todos, partem de estruturas intelectuais da academia que legitima a narrativa do racismo. Quem impôs isso? Quem impôs
isso Quem foi, dois? colono, mas hoje em dia as políticas não mudam porque não existe vontade política para se alterar essas políticas. Nós temos que ir para a realidade que nós precisamos de alterar essa política através do debate intelectual honesto, precisamos de falar sobre a ideia de raça, precisamos de quebrar o mito do E o mulatismo, país que até usava-se. o mulado tem mais prioridades em vários sítios do que o próprio preto. Nós temos que falar sobre isso. A questão da tese, desculpa, São Miguel, Ok. a questão da tese eu não discuto. Sabe porquê? Porque no mundo só há homens, independentemente de tudo. Por vezes, nós estamos a falar da questão de que, na verdade, o branco é racista, o que o preto faz e acontece. Nós temos é que olhar para nós e fazer uma introspeção. Onde é que começa esse racismo? E às vezes eu penso que é dificuldade também, pouco rácio e a higiene mental de cada um. Eu não me considero nem superior nem inferior ao branco ou ao mulato. Mas o problema não é você. Claro, não, mas é O problema isso. é você. Mas essa é a introspeção que a gente tem de fazer. O problema- Não, porque nós queremos a vir falar da maioria que não faz. E eu não concordo. Também não Eu não concorda com- eu não com essa concordo. coisa. Eu não Mas- concordo. mas ok, Porque mas- nós fomos colonizados, na verdade, e ao longo do tempo lutamos para o alcance da independência 11 de novembro de 75. Agora, que nós temos muito trabalho pela frente, é fazermos, é olhar para o Isidro, olhar e dizer, não, porque eu sei mais que tu, não. O saber do Soba e o saber do intelectual é importante, porque o Soba, naturalmente, há coisas que ele não aprende na faculdade, mas ele vai aprender nas fontes... E aí, Temos que perguntar aí onde também nós temos o que fazer é- a coleta... O que é a faculdade, Claro. o que é a academia. A academia? A academia tem uma agenda e essa agenda não é nossa. Eu preferia que enchessem as academias de sobas, de pessoas que têm o poder endógeno, e que nós fizéssemos Tu não deixas ter transformássemos razão, em Isidro. livros para criar uma nova Tu tens razão, forma. Isidro. Mas é verdade... Não, mas o Isidro Não, É isso. Meu senhor, isso temos que que conversar com a queremos urbanidade. debater. E aqui, o nosso Temos debate que conversar com é a para urbanidade. que seja Não, também uma não há saída. falta de urbanidade aqui. Sim. Também não há falta de urbanidade. Não disse... Não, Eu também estou não a há. apelar Quem guimbo? sobre os assuntos, Sim, ok. não aqui, Eu percebo. não é verdade, mas Eu percebo. todos nós Temos que conversar com a devemos urbanidade tratar para com a poder se urbanidade entender. para que nós possamos levar essas questões Avante. todas avante. Não é aqui, não. Candigo, deixa a palavra Isidro, comigo, deixa a palavra comigo, para dizer o Não é seguinte. aqui. Ô Miguel, eu nunca tive. Eu não, Isidro, não vai ver daqui, quer dizer. Calma, Ô Isidro, ô Miguel, sabe uma coisa? Também nunca dirigi um programa que começasse numa confusão e acabasse. Nunca havia bifurcação do assunto. Sim, olha, é uma bifurcação. Hoje acontece uma coisa diferente. Começaram na confusão e depois todos entenderam-se. Sim, na O realidade, caminho é o sim. mesmo. É o Claro, É o claro. Está bonito esse diálogo. Olha só. Miguel, vai daí, Miguel. Sim, as autoridades tradicionais, e eu sinto aqui a falar que as nossas universidades têm de ter, é importante. Eu assisti a um julgamento tradicional lá no museu em Bazacongo. Era uma disputa de terras. E o que é que eu notei aí? É uma coisa espetacular. Estava lá o regedor e outras autoridades tradicionais e depois chamemos os dois envolvidos na situação. E cada um deles, para narrar e explicar porque é que aquele pedaço de terra era dele, ele foi buscar as origens. Miguel Neto e ouvintes, era impressionante que eram dois jovens a falarem sobre história das suas famílias, mas só a falar de histórias seculares, para ele explicar porque é que aquele terreno chegou até a família dele. Quer dizer, se for nós aqui, vamos lá dizer, dessa vida chamada moderna, citadina, simplesmente vamos dizer, não, eu comprei esse terreno na administração e o administrador deu-me um documento. Ele dizia, olha, a minha família saiu, por exemplo, do Senegal. José Viegas. Esse não era José Viegas. Tinha os nomes africanos. Foi ao Senegal. A minha família sangue andala. Sim, e depois passou por aí no século X, tal, até chegar ao ponto em que ele tinha esse terreno. E o regedor... Bonito. Mas é bonito, Miguel Neto. E o regedor sabia das histórias das duas famílias. Ele sabia disso. E ele nunca passou em faculdade nenhuma. E ele fez aquele julgamento de uma maestria espetacular que os nossos homens de direito positivo, não é esse direito, vamos lá dizer, dessa vida... Não, ele é do direito costumeiro. Agora, o direito, vamos lá dizer, da nossa colonização, da academia, deveriam também aprender muito daí, porque é uma forma muito histórica, muito antropológica até, de se conhecer essas origens que nós estamos aqui a falar. Miguel, é triste, e eu volto à situação dos documentários, que os académicos infelizmente não vão para o terreno, não fazem. Recentemente eu fiz um sobre a CADA, Companhia Agrícola de Angola, no Kwanza Sul, na Gabela. Miguel, muitos académicos foram assistir ao lançamento e quase ninguém sabia da história. E é uma história que envolve angolanos que lutaram,
que morreram, que construíram uma vila que foi considerada por revistas da época a vila mais bem organizada do mundo e que tornou Angola a quarta maior produtora e exportadora de café do mundo. Agora, obviamente que tinham os portugueses lá, mas foi pelo esforço dos angolanos. E eu agora até gravei o segundo capítulo, em que o campo de aviação, que eles chamavam de aeroporto, foi construído por angolano que ainda está vivo. Eu entrevistei. Quer dizer, há mais velhos que fizeram parte desse contrato, que conhecem a história desse país e que os académicos, boa parte, não conhecem. Falei com muitos académicos, nunca tinham ouvido falar da CADA, mas temos livro de história. Vamos para a academia aprender história, mas e é isso que o Isidro está a dizer. O programa foi feito segundo a vontade do colonizador. E hoje continuamos a estudar a mesma. Como é que não tem CADA nos nossos livros de história, sendo que afinal foi um ponto que, inclusive do ponto de vista da economia, o café era, deu riqueza a Angola. Deu riqueza a Angola, era o petróleo daquela até 1973. Por exemplo. Uma coisa que nós não conseguimos fazer, se formos voltar tudo até 1973, acho que temos que fazer 60, 80 anos. Mas é para dizer que, afinal de contas, sangue andala. Agora entendi que você percebeu o Isidro. Quer dizer, que o problema final não está na instituição que ele criou, no projeto Ubuntu, nem está em vocês, afinal está nos académicos. Ninguém, quer dizer, não há académicos que vão para os vossos sítios para estudar aquilo que vocês fazem. Isso é uma verdade. Eu acredito que as nossas conversas que tivemos aqui a dialogar junto com o Isidro, não houve nada de troca dessa ideia. Sim. Segundo eu, daquilo que eu entendi do seu lado, seja do meu lado. E vão juntar-se. A partir de agora é um casamento. Eu vou falta dizer escrever, falta escrever. Agora está aí a Canguimbo. Canguimbo vai ter que escrever também isso. São vocês os académicos. Presta atenção. Eu sou Miguel Neto, não sou nem jornalista. A verdade é que eu sou Miguel Neto, deve prestar atenção no que eu vou lhe dizer. E eu vou lhe dizer que rádio, na altura, existia. No meu tempo, rádio. Este rádio com micro existia. No teu tempo? No meu tempo. Mas também o Soba deve ser mais novo. O Soba deve ser mais novo que a Canguimbo Morenás. Eu sou mais antigo. Não, ele está a falar no tempo da origem. Veja, olha. É assim que eles falam. Do julgamento. É assim que... Ok. Ele não está falando da idade dele. Não, mas a comunicação não iniciou hoje. Agora percebi. A comunicação... Não, isso é rádio. Vamos no meu tempo, no tempo do sangue andar, que não existia rádio. Existia. Como é que era? Assim também como eu vou lhe dizer, sim. até a informação moderna agora, que eu vi há pouco tempo que a Unitel promoveu um cartão de rapadinha que é Kissange. Havia um cartão de recarga, um instrumento cultural Kissange. O que significa o Kissange na altura? Kissange, na época... Instrumento de quê? O que é mais ou menos? Que tem cabaça e tudo. Era de comunicação. De comunicação. De comunicação. E havia um outro instrumento que nunca foi revelado, mondo. Se eu tocar, ainda batuque não, o batuque, a referência, pronto, vocês todos sabem que é tantã. Mas tem um instrumento mondo, com um tronco abrido pelo meio, você pega ali umas coisas, toca aqui, até a pessoa que estiver no quarto sul vai ouvir. A sério? Sério. Então, vai ouvir. Chama-se mundo. Já havia microfone naquela época? Não havia microfone. Mas, espera, vou lhe dizer por que é comunicação. É comunicação. Transmitir qual é a fase que nós estamos aqui, o que se trata, qual é o problema que está aqui no terreno. Eu volto a lhe dizer, eu com o Isidro, a nossa comunicação foi tudo quase direto. Mas a verdade é que nós não queremos deixar a verdade que foi no passado que seja transformado de uma forma acadêmica que nós vamos esquecer, porque eu, se esquecer da minha história, não vou conseguir contar o meu filho, nem o meu sobrinho, para dizer que nós vivemos da origem X, X e Y, porque eu não fui na escola e não vou na escola. Só queria deixar uma deixa rápida. Nós compreendemos isso perfeitamente. O estrago que o colonialismo fez na nossa realidade civilizatória não tem preço. Não tem preço. Porque nós temos que entender que o colonialismo não foi uma ruptura simplesmente do chicote, da porrada. Isidro, Isidro, por favor, tem alguém que queira entrar? Vamos ouvi-lo rapidamente. Alô, boa noite, quem está em linha? Alô, boa noite. Boa noite. Quem está ao telefone? Alô, boa noite. Alô? Não percebo nada.
Nasha? Sim. Fala de onde, Nasha? Alô, Nasha? Nasha, olha o tempo, Nasha. Mas está a falar de fora ou quê? Está a falar de fora de Angola? É, pois eu sou. Quem está telefone? Não era para nós, não era para nós. Muito obrigado. Alguém queria falar com o meu colega da manhã. Mas é para dizer que também já falta pouco tempo, mas estava o Isidro a falar. Não, estava a falar sobre o colonialismo. O maior estrago que o colonialismo fez não foi a nível da captura dos corpos, foi a nível da captura das mentes. Essa destruição da nossa história permite destruir todo um conceito de civilização. Mas agora espera, mas a culpa também não é nossa de 43 anos depois mantermos esse facto assimilado nas nossas mentes. O problema é que os nossos, as pessoas, isso precisa se falar assim dessa forma. É de propósito. As pessoas que tomaram poder, os ditos nacionalistas, nós nunca podemos esquecer que já eram pessoas assimiladas. E essas mas assimilado é o quê? Assimilado é alguém que está dentro daquilo que está em sintonia com os padrões coloniais. Vamos só, alguém que quer voltar a entrar, afinal o nosso espaço é assim mesmo. Alô, boa noite. 91.7, boa noite a todos os meus pais, meus mais velhos que se encontram aí no painel. Boa noite. Fala aí, mano, quem está aí, de onde é que nos fala? Falo a partir do Camama 1, meu nome é Nelson Panzo, que o meu nome foi aportuguesado, que já não existe em dialeto. Eu tenho 27 anos de idade, que significa dizer não tenho muito a ensinar aos mais velhos, mas tenho uma sugestão daquilo que o que se está acompanhando. Nesse momento, o Cota Isildo está a defender a verdade. Porque se às vezes mesmo tem aí vergonha, eu tenho um pouco de receio de falar o nome. O problema é que o nosso governo continua a colonizar o povo. Porque não existe nenhuma instituição pública onde se ensina a nossa própria cultura. Nós estamos sempre a aprender a modernizar as coisas. E temos que dar conta que existem coisas que os portugueses encontraram aqui. E nós queremos ofuscar tudo aquilo que os portugueses encontraram e estamos a seguir tudo que os portugueses. A roupa dos Soba representava a própria África. Agora esse uniforme então, é tipo aquele de Maria de Guerra, aquilo não mostra a cultura. Então, eu não tenho tempo, mas o problema está no nosso governo. Não está de nós, todos nós, mas o governo não tem atenção para isso. Se quiser, já podemos implementar uma boa cultura e promover a cultura. E a nossa escritora que está aí no Máquina Bananai, sou muito fã dela mesmo. Tem que saber que com 27 anos que eu tenho, a informação do crime colonial só dá para aprender com história. Mas a realidade mostra que nós fomos mesmo modernizados até na própria língua portuguesa, até na forma de vestir, a forma de comer. Então, há necessidade de rebuscar a própria Angola e trazer à tona. Deixa aquele mano jovem que está aí para nos ensinar. O resto não está atrapalhando. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado por este telefonema. Valeu a pena esse telefonema, né? Foi muito bonito. É verdade. Afinal de contas, o que é que eu tiro daqui? Eu tiro que o Miguel Manuel é um jovem jornalista que passa a vida nas aldeias. Ele viaja muito por esta Angola, vai para todas as partes de Angola, as zonas recônditas inclusive. E ele hoje tira aqui uma lição, que é efetivamente este grupo com quem ele pode trabalhar. Falou aqui dos mais velhos, pode trabalhar. O Isidro também vai fazer parte com o seu conhecimento e tem que levar também académicos para esse trabalho. Para pelo menos levar uma fila de académicos, vocês à frente e eles atrás para começar a ver as coisas. Porque senão, amanhã o Isidro não está. O Soba, o Sangandala não está. O Machado Meia, que trouxe o Sangandala, até foi mal interpretado pelo Isidro há pouco tempo. Valeu a pena. Se não estiver, não vai haver nada. A Canguimbo Nanás, coitada, é citadina. Já virou citadina. Não, vai fazer mais o quê? Só escreve para a criança. Ela está indo para a tradição. Agora, o que devemos mas ela defende sempre a tradição. Não, ela está defendendo. Mas é muito importante se escrever. Nos foi imposto muita coisa. É muito e vai levar algum tempo. Acredito que esse trabalho vai ser disseminado e propor também os académicos, no seu trabalho de monografia,
falar sobre essa... Mas tem que ir para o terreno. Os académicos, nós não estamos a dizer só... Os académicos Ninguém têm está- prestado Só um tem péssimo serviço. de à nação. começar, Isso é verdade. a ideia só de eles começarem a fazer pesquisa, e mesmo pelo terreno, se ficar presos aos livros que Os portugueses escreveram escreveram, e ao inglês, isso realmente Mas onde fica é que o Isidro descontextualizado. ficou chateado? As pessoas estão aí mais longe, por enquanto aqui tem comida. tudo cá dentro. É isso que está complicado. Eu falei, o pai de ontem, o jovem de ontem, é que é o pai, É de, o pai hoje. de hoje. E o jovem de hoje vai ser quem? Pai Jovem- futuro. Onde é que está o É problema? de onde que nós vamos transmitir? E eles não têm a Nós cultura, precisamos não de têm a tirar história. lições da história. Aqui é um problema grave. A China hoje é uma Tem que ser potência aqui. cultural. A China hoje é uma potência econômica no mundo. Milenar, Porque né? eles, É claro, milenar, aqui claro, tem cultura porque eles milenar. tiveram a ousadia de patrocinar aquilo que é chamado revolução São cultural. cultural. Nós temos que entender que a cultura é o espírito de todo um povo. Eu te dou um abraço. E se nós vamos nos abraçar, meia. E se nós Como é que acaba bem? Mas aquilo que eu estou a gostar, o jovem falar desse bonito. Ah, mas só quem diria? Quem diria? Né? Quem diria, Carvalho? Eu quero que a cultura entre no sangue desse jogo. Ele me ficou chateado, mas não. Não, mas ele não acompanhou o trabalho eu quero. Porque eu já estou acabado. Eu não tenho valor nenhum. O valor até agora está consigo. Eu não tenho mais valor nenhum. Eu sou milho de comer, não de semear. Ah, ok. E eu estava para dizer, que não esqueça daquilo que eu estava para dizer. Gostei muito Sabe, da fala. sim, Temos sim. 2 minutos e meio. Sabe, nós, Vamos dividir. dentro do Reino do Ndongo, temos problema do batismo da Njingambandi. Tínhamos esse problema e que criou a divisão do tribo Ndongo até a data presente, de ser batizado como Ana de Souza. Outra É coisa. onde que nós Outra coisa que ficamos chateados com essa senhora, depois de se Outra apresentar coisa, para outra coisa que eu aprendi com o Deixa sangue. muito rápido. É rápido. Os Outra portugueses. coisa que eu entendi com o sangue andala, o Sauba, é que efetivamente também o homem entrou, agora complicou. Que antigamente não chamavam reino, chamavam império. Império. Né? Não, eu disse, existia os impérios e o reino, Ok. segundo o critério dos próprios portugueses. Ou Não, mas antes dos portugueses estarem, havia só império. império é no termo. soberano. O soberano é uma conjuntura das pessoas, uma conjuntura dos líderes tradicionais. Mas eu disse, os impérios hoje é chamado que são reino, que eu não poderia aceitar o nome, talvez aqui Não aceita reino, Não, você não quer reino. Mas que aceitaram? São os soba. Corruptos. E eu até posso dizer, o O reino João acabou que era de dizer identificado com o fato nos de europeus, Marinha de Guerra. hoje deixou de ser as pessoas a liderarem Não é? dentro dos portugueses a serem modernos. Isidro, já para terminar, olha o tempo, Isidro. Eu só Isidro. vou deixar muito rapidamente, Ok. que no dia 9 de fevereiro nós vamos ter um evento na Universidade Gregório Semedo, no anfiteatro, que nós vamos falar sobre o hip-hop nacional Nós quem? e o Ubuntu? panafricanismo. Nós, o Ubuntu e o Cota Miguel Neto, que nós fizemos dessa vez, fizemos questão que esteja lá, porque da última vez não esteve connosco, então nós queremos que esteja lá. E apanhaste. O convite é em direto. Então, nós vamos falar sobre o hip-hop, né? E vamos falar sobre a cultura mesmo, porque nós estamos a abrir o espaço para o debate cultural, porque é necessário. Eu sinto-me honrado por ter conversado aqui com o Sauba Sangue Andala e também aqui com o Machado Meia. Acho que foi bom, acho que precisamos de Valeu essa abrir conversa. o espaço. Foi o os melhor que eu nossos já fiz em espaços rádio. para a gente Foi o lutar, melhor falar que eu já sobre fiz em rádio. Obrigado, Miguel, Manuel, por ter comparecido. Deus, afinal, casa conosco. Um abraço a todos que efetivamente viram-nos por via da internet. E vocês têm que estar sempre ligados a nós, porque estamos a trazer tudo que é informação para si. Eu não sou académico, eu não sou jornalista. Eu sou apenas o Miguel Neto. Nível!